Então, esse termo jornalismo declaratório, eu até nem sei quem foi que cunhou essa expressão, não sei de quem é o autor, mas eu me apropriei e estou usando. Porque eu acho que ela descreve muito perfeitamente o que a gente tem visto hoje em termos de jornalismo, que nada mais é do que a notícia sobre o que alguém falou, simplesmente, né? E aí você pensa assim, ok, mas eles deram lá as aspas de uma pessoa e aí foram lá e ouviram o outro lado e deram as aspas de outra pessoa. Mas isso, simplesmente, você ouvir as aspas de um lado e ouvir as aspas do outro lado, não é dar o contraponto. Principalmente quando você tem umas pessoas malucas, né? Quando as aspas da pessoa são malucas. E quando você tem um ministro, por exemplo, que declara publicamente que a OMS é comunista, isso é muito grave, entendeu? Você não pode simplesmente ir lá e colocar essas aspas e jogar na manchete e publicar e deixar por isso mesmo. E aí você pega um maluco da extrema-direita e, de repente, um maluco da extrema-esquerda lá que vai só xingar o cara e dizer que o cara é um terraplanista e pronto, e simplesmente ficar fazendo esse jornalismo de fofoca, de fulano disse isso, ciclano disse aquilo, e ficou ali no disse que disse, entendeu? Isso não é contraditório, isso não é contraponto. E isso é o que a gente está vendo acontecer muito na imprensa hoje. Eu fico muito indignada quando eu vejo esse tipo de notícia, porque qual que é o papel do jornalista? Claro que você não pode ignorar simplesmente uma declaração de uma autoridade, por mais maluca que ela seja, né? Que é o que a gente tem vivenciado no Brasil. Damares, então, é campeã. Mas se você tem uma declaração maluca, no mínimo, você tem que ir lá e explicar o que é aquilo. Você não pode simplesmente dizer que um ministro acusou a OMS de ser comunista e não explicar o que é a OMS. Não é óbvio para todo mundo. Você não pode deduzir que aquela informação é óbvia, você tem que deduzir que a pessoa não sabe, e geralmente não sabe mesmo, né? Quem é que tinha ouvido falar em OMS até ontem? Muito pouca gente. Se você não é do meio da saúde ou mesmo do meio jornalístico, talvez você nunca tenha ouvido falar em OMS, né? E agora a OMS está no centro das discussões, e aí vem o nosso ministro e fala que a OMS é comunista. E aí você vai paulatinamente incutindo esse tipo de loucura na cabeça das pessoas. Você vai paulatinamente divulgando notícias sem pé nem cabeça e sem explicar do que se trata. Gente, o tal do fantasma do comunismo, boa parte é culpa da imprensa, que não tira ali uns 5 minutinhos para contextualizar o negócio. Uma pessoa que fala que a OMS é comunista não sabe o que é a OMS, muito menos o que é comunismo, entende? Só que isso é uma coisa muito preocupante, porque quando a gente fala de fake news, eu até fiz essa comparação nesse texto que você mencionou, Ramon, a minha comparação foi exatamente essa. Quando você fala de fake news, você automaticamente é remetido, pelo menos a gente, né? É remetido àquelas notícias muito esdrúxulas, notícias escancaradamente falsas de sites apócrifos, como eu disse antes, ou desses sites aí sem credibilidade nenhuma, né? A gente entende isso como fake news. Claro que tem uma ala das pessoas que agora entende que fake news é toda notícia que ela não gostou, né? Não, eu acho que até a gente deveria aportuguesar os temas e falar no português bem claro. Mesmo a discussão sobre lockdown, que tem gente que não entende o que é lockdown, a gente não devia falar fake news, a gente devia falar o termo em português, notícia falsa, ou seja, notícia que é mentira. Mas quando você insere um absurdo desses no noticiário tradicional e no noticiário que, de certa forma, deveria ser de credibilidade, você está incutindo a fake news ali. Você está incutindo fake news em notícias que, em tese, seriam confiáveis. É um cavalinho de Troia que você está colocando ali. Então, o tal do jornalismo declaratório, que eu usei essa expressão no texto que você trouxe, Ramon, é isso. É o simplesmente disse, sabe? E aí a gente vê coisas absurdas acontecendo. A gente vê esse governo, principalmente, plantando fake news, plantando notícias, simplesmente porque um repórter ouviu de uma fonte que não quis se identificar que o Bolsonaro pretendia demitir o Mandetta naquela segunda-feira à tarde, que o papel já estava na mesa dele para assinar.
Gente, off é uma coisa muito séria, não é para ser usada desse jeito. Jornalista que cai em off desse nível e repetidas vezes, porque não é uma vez só que acontece isso, está sendo inocente, sabe? Eu jamais iria publicar uma notícia com uma fonte que não quis se identificar vinda de dentro desse governo. Me desculpe, mas você tem que saber a hora de usar o off. O povo acha que vai ser o novo Watergate, né? Nossa, vou arrasar. Não, eles plantam essa notícia, a imprensa vai lá e divulga, acha que arrasou, aí no outro dia vai lá o presidente e fala assim, isso aí é fake news. E assim, tijolinho por tijolinho, você vai destruindo a credibilidade da imprensa, vai desmoronando. E não foi uma vez só que aconteceu. Tanto que no dia da história da demissão do Moro, a Folha estava cravando, né? Desde o dia anterior. Eu olhei e falei, eu só acredito a hora que tiver no Diário Oficial da União, porque tá de um nível que mesmo quando saiu no Diário Oficial da União, ainda saiu a pedido, a demissão do Valeixo, que não foi a pedido, e saiu com a assinatura do Moro, que disse que não assinou, né? Então, quer dizer, essa história de uma fonte garante, uma fonte de dentro do Palácio do Planalto garante, assessores garantem. Quem? Que assessores? Nomes, sabe? Porque não dá. Simplesmente você não pode, infelizmente a gente está numa situação que não dá para só confiar na fonte. E primeiro que você não é funcionário da fonte. Você tem que saber usar a fonte e ser usado, porque é um jogo também, né? Mas você tem que sempre estar medindo aonde você pode perder, aonde você pode ganhar. Você não pode ser inocente. Uma fonte de dentro desse governo, gente, que fala em off, é muito grave você arriscar a sua reputação para dar um furo desses, entende? Só que aquela história, a corrida, o veículo que deu primeiro. Teve uma dessas notícias, eu acho que foi essa da demissão do Mandetta, que daí o que o Bolsonaro fez? Segurou, né? Esperou uma semana para demitir ele, para fazer exatamente o que ele disse que ia fazer. Só que, primeiro, ele acusou a Globo de ter criado a fake news, e aí funciona assim. Não tem apuração, não tem análise, não tem nada. A Globo deu, todo mundo corre atrás. Ctrl+C, Ctrl+V, ninguém foi atrás da dita da fonte. Gente, jornalista que cobre política está todo dia junto. Se uma pessoa tinha aquela fonte, é muito difícil que outras não tivessem. Ninguém foi atrás da fonte. Todo mundo se baseou na notícia da Globo. E aí, todo mundo cravou que ele ia demitir o Mandetta naquele dia. A gente sabia que ele queria demitir o Mandetta? Sabia, mas a gente sabe também que ele adora chamar a imprensa de mentirosa, né? Então, esse é o momento em que você tem que olhar realmente para essas questões, né? Simplesmente dar aspas não é fazer o seu trabalho direito. Dar aspas para uma pessoa de uma ala extrema e de outra pessoa de outra ala extrema não é apresentar o contraponto. Contraponto não é isso. Contraponto é você ir lá e dizer, olha, apesar do ministro ter falado que a OMS é comunista, a OMS é uma instituição sem nenhuma filiação, nem vínculo, nem partidário, nem ideológico, nem nada, né? E que representa X países no mundo inteiro, países esses diversos, né? É você trazer um especialista, é você buscar, então, um pesquisador. Então, na minha opinião, como eu falei lá no começo, eu sou uma ferrenha defensora da imprensa, da profissão, porém também uma crítica ferrenha no mesmo nível, assim, porque eu acho que esse é o dever, sabe? Esse é o dever do jornalismo. E esse modelo de jornalismo, de simplesmente replicar o que um diz e o outro rebateu e ficar nessa revistinha de fofoca, não é jornalismo, né? Eu acho que você precisa explicar o que é o quê, você precisa botar os pingos nos is, e a gente precisa parar de uma vez por todas com essa mania de achar que jornalista tem que ser neutro, plácido e imparcial, e porque a gente aprendeu que jornalista não dá opinião, não é esse o ponto. Se uma coisa é mentira, é mentira. Tem que ser dita a palavra correta. Se uma coisa é crime, é crime.